Porque um áudio gravado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, levanta a suspeita da atuação de 2 pastores como articuladores de um esquema informal da pasta. Revela também que o grupo atuava em Brasília com o aval do presidente da República, Jair Bolsonaro. O lobby de pastores no Ministério da Educação, exercendo influência sobre a agenda do ministro e políticas públicas, foi revelado em reportagem recente do jornal O Estado de São Paulo. O caso também se tornou alvo de representação no Tribunal de Contas da União em um pedido de convocação do ministro para depor na Câmara dos Deputados, assinado pelo deputado Rogério Correia. O ministro Milton Ribeiro diz que prioriza as prefeituras indicadas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, líderes da Igreja Ministério Cristo para Todos, para atender a uma solicitação de Jair Bolsonaro. Na gravação, Ribeiro ainda diz que o governo Bolsonaro receberá o apoio das igrejas em troca das verbas liberadas pelo MEC aos prefeitos aliados. Em nota de esclarecimento, divulgado inclusive na tarde de hoje, o ministro Milton Ribeiro declarou, abre aspas, diferentemente do que foi veiculado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Registro ainda que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, fecha aspas. Antes da gente discutir essa polêmica do dia de hoje, nós vamos lançar aqui a nossa enquete sobre um outro assunto, mas eu quero muito contar com a sua opinião. E o assunto é o seguinte: você acha que as determinações do ministro Alexandre de Moraes de alguma forma prejudicam o governo do presidente Jair Bolsonaro? Vote no site da Jovem Pan News, enquete aberta a partir de agora, jovempan.com.br. Eu conto muito com a sua participação. No final do programa, eu trago para todos nós aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Rodrigo Constantino, Marco Antônio, Fábio Piperno e o nosso Serrão. Consta, eu começo por você hoje. A notícia do dia é bombástica e eu quero saber de você o seguinte: como é que fica o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que no governo dele não tem corrupção depois dos áudios de hoje? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Fica prejudicado, né? Já vem se prejudicando com a aproximação a certas figuras aí do centrão fisiológico que não tem uma fama das melhores. É uma necessidade, muita gente entende, mas é óbvio que o discurso perde força. Se isso for comprovado, se houve ali algum tipo de privilégio, né, de benefício a essas lideranças evangélicas por conta de pedido do presidente, isso é muito antirrepublicano e tem que ser punido. O ministro nega, né, diz que atendeu em loco quase 2.000 municípios. O jornal mostra que alguns recursos foram liberados em tempo recorde, 16 dias, né? Tem que investigar. Eu sou um defensor do fim do MEC, né? Então, obviamente, eu entendo que a existência do FNDE e toda essa montanha de recursos na mão do Estado vai ser sempre disputa, né, de feudos, de grupos políticos, ideológicos, para tentar beneficiar de alguma forma a sua visão de mundo. A gente sabe que há décadas aí que o MEC prioriza a turma da esquerda, né? Então mudou um pouco o critério pelo visto. Eu acho que enquanto existir tamanha montanha de recursos na mão do Estado, vai ser inevitável algum tipo de pressão ou de tentativa de afunilar esses recursos para beneficiar, para favorecer de alguma forma aqueles grupos, aqueles prefeitos, aquelas matérias que atendem mais o grupo que está no poder. Por isso, e por outros motivos, eu acho que a única solução definitiva é acabar com o MEC. Eu vi alguns jornalistas, por exemplo, falando, e nem sempre foi assim, né? Esse também é o país de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire. Aí eu pensei na mesma hora, exatamente, e é por isso que estamos onde estamos no PISA, no ranking internacional. Muito bem, Piperno, uma análise rápida aqui da situação atual do ministro Milton Ribeiro. O Centrão já pressiona a bancada evangélica, inclusive já está estudando nesse momento pedir a cabeça dele. Você acha que ele mesmo se demite ou que essa história ainda vai continuar? Boa tarde, Paulo, colegas. Não, eu não acho que ele vai se demitir aí por livre e espontânea vontade, não. O ministro é uma figura, esse ministro é uma figura vulgar. Aliás, ele inclusive vem sendo também alvo daquele processo lá sob acusação de homofobia. Ele já disse barbaridades aí inúmeras vezes. Mas eu acho, veja,
não existe nada mais pragmático na política do que o Centrão, desde que por aqui desembarcaram as caravelas de Cabral. Então, é óbvio que com a eleição daqui a pouquinho, daqui 6 meses, em 10 dias, o Centrão vai pressionar, o Centrão vai agir, o Centrão não quer arcar com essa conta. Então, provavelmente, esse ministro vai ter vida muito curta. Agora, Paulo, veja, a questão do ministro, para mim, é a menor, porque esse também é um personagem que vai para o rodapé da história. Esse ministro é uma figura ridícula. A questão que mais importante disso é exatamente de quem é a responsabilidade pela montagem dessa estrutura paralela, dessa engrenagem dentro do Ministério da Educação. O ministro diz, nesse áudio, aliás, o Jornal Estado de São Paulo vem falando sobre isso desde sexta-feira. Há uma sequência de reportagens sobre o tema. Mas o ministro diz que ele atende ordens do presidente Bolsonaro. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas é o ministro dizendo isso nesse áudio que vazou. Então, primeiro, é isso que tem que ser investigado. E eu não sei se o Procurador-Geral da República está de férias, está, enfim, olhando, enfim, contemplando a Lua, quem sabe aí o sistema solar, porque ele nunca faz nada mesmo, né? Mas está na hora de trabalhar um pouquinho e investigar isso. Porque também, veja, seria leviano e muito prematuro ainda para falar, olha, isso é culpa do presidente da República, vamos criminalizar o presidente da República, sem que a gente tenha indícios um pouco melhor. Eu tenho muita suspeita. O ministro falou que ele atendeu demandas aí do presidente da República, mas é óbvio que isso tem que ser melhor investigado, principalmente porque se trata de um ano eleitoral. E aí ele podia aproveitar, enfim, o PGR, que não fala muita coisa, para fazer o seguinte, Paulo. Mais ou menos uns 2 anos atrás, o FNDES também foi tema aí de uma outra suspeita, porque tinha lá uma concorrência para compra de computadores, um negócio de 3 bilhões de reais. A partir do momento que isso vazou para a imprensa, a concorrência foi suspensa. Então, a medida foi correta, suspensão de algo que cheirava muito mal. Mas a dúvida que ficou lá atrás também é o seguinte, de quem foi aquela iniciativa? Muito bem, Serrão, a análise que a gente faz aqui e uma informação aqui importante que a gente traz à Jovem Pan News, o presidente da República não está em Brasília, está a caminho inclusive de Brasília, ainda não resolveu essa situação atual, mas o Planalto já está reconhecendo fragilidade nesse caso. Saudações, meus amigos amados haters. Há muitos anos eu defendo essa mesma posição do Rodrigo Constantino e sou até um pouco mais radical em relação a ela. Deveriam ser extintos o MEC e o Ministério da Saúde. Eu defendo o federalismo. A verba da educação e da saúde tem que estar diretamente alocada nos estados e municípios, que são os gestores das escolas, efetivamente. Ou, melhor ainda, as verbas deveriam estar diretamente tanto nas escolas quanto nas unidades de saúde. Basta dar a elas um CNPJ e aí a própria população vai ter a condição, pais de alunos, usuário do serviço de saúde, vai ter a condição de fiscalizar diretamente por conselho como o dinheiro daquela unidade é usado, como se fosse uma empresa. Se a gente mudasse essa estrutura, o dia que a gente mudar essa estrutura, vai parar essa história do toma lá da cá. Porque esse episódio agora mostra novamente que tem que mexer na estrutura, porque sempre vai parar e vai pairar essa suspeita de que tem toma lá da cá, tem relação clientelista entre o Ministério e as unidades finais, prefeituras, estados, as unidades federativas. Nesse caso, não há nem especificamente uma denúncia de corrupção. Às vezes a questão não é nem da corrupção, a questão é do clientelismo na liberação da verba. O ministro da Educação, na fala dele que vazou, ele diz claramente a prioridade, primeiro libera para quem precisa e depois para aquele que ouve o pedido político. Isso é bom? Não. Isso não é muito republicano. Isso não é o ideal que nós queremos para o país. Então, esse tipo de prática tem que ser condenada, revista e não ser tratada com
a tal da falsa moralidade. Tem corrupção na história. Não necessariamente precisa ter corrupção, mas tem o clientelismo. O clientelismo é uma maldição brasileira que tem que ser revogada. Repito, isso só vai ter solução quando a população, quando você tiver diretamente o cidadão eleitor contribuinte fiscalizando diretamente a máquina pública. Isso dá para fazer numa futura revisão constitucional, num futuro redesenho do modelo estatal brasileiro. Precisamos ter corregedorias formadas por cidadãos eleitos para essa finalidade, para tomar conta de como o dinheiro da saúde, da educação e de outras áreas é efetivamente utilizado. A questão não é só da liberação, a questão é de como o dinheiro é efetivamente gasto. E se fiscalizar isso com seriedade, vai descobrir que tem muito desperdício, muito mau emprego do dinheiro público. Ô Marco, mas esses pastores liberaram quase 10 milhões de reais num prazo recorde, né? 16 dias. Então, Paulo, boa noite, boa tarde a todos, boa tarde aí aos colegas da bancada. Primeiro eu queria dissecar um cérebro esquerdista, e eu uso o Piperno como minha principal referência para fazer esse trabalho. Eu adoro como o Piperno, ele às vezes bate para afagar ou afaga para bater em alguma forma. Então ele pega, por exemplo, e ele faz uma análise ponderada, quando ele fala, vamos com calma, vamos analisar, porque existe um áudio. O que mais tem em Brasília, Paulo, é alguém falando que fala em nome de outro, ou que fala em nome de terceiro. Eu falo em nome do ministro, eu falo em nome do secretário executivo do ministério, representantes dos representantes. Então, tem um monte de gente que usa essa procuração bizarra de falar em nome de alguém ou de alguma entidade lá em Brasília. O problema já começa aí. Ok, quer analisar o caso? Quer ponderar sobre a divisão dos recursos? Do ponto de vista jurídico, vai analisar. Existe poder discricionário para alocação desses recursos? Discricionário que vai envolver alguma liberdade aí dentro do padrão legal, dentro do formato legal para fazer essa redistribuição de recursos, essa alocação de recursos. Ou é vinculado, né? Tem que fazer necessariamente para alguns municípios. E depois você vai ver se existe algum tipo de lobby, como está aqui no nosso GC, ou se é um caso de corrupção efetivamente. Porque o que mais existe em Brasília também é grupos de interesse indo lá para pedir dinheiro. Prefeito todo ano vai lá para Brasília pedir dinheiro. Tem prefeitura, Paulo, que só vive de dinheiro federal, que não tem capacidade arrecadatória de manter os custos da prefeitura. Então aí você fala, poxa, então peraí, vamos fazer um esquema de corrupção dentro disso. Óbvio que tem que ser investigado se houver um esquema de corrupção. Agora, simplesmente uma alocação de recursos com base numa fala do presidente, que o ministro já respondeu para a imprensa falando, gente, recebam essas pessoas. Isso daí acontece o tempo todo, todo dia, toda hora em Brasília um negócio desse. Então eu tô achando que a gente está no meio de uma cortina de fumaça eleitoral. É que nem na reeleição do Trump, né? O pessoal queria empichar o Trump com base em Russia collusion. Eles queriam pegar o Trump, qualquer coisa eles inventavam próximo do período eleitoral. Eu acho que esse caso, como qualquer caso, eu sempre vou defender a apuração aqui, não vou fazer que nem o Piperno, rigor seletivo da lei. O Piperno, ele acredita que deve ser investigado, mas no caso do Lula, ele acha que não aconteceu nada. No caso do Lula, ele acha que o Lula não sabia de nada, não tinha esquema de corrupção, só bilhões e bilhões foram distribuídos aí para os amigos do Lula, para os empresários que financiaram o PT durante 13 anos, e o Piperno acha que no mundo ideal dele nada aconteceu. Agora vem falar de um áudio vazado de pastor, um negócio que ilação da ilação, aí agora a gente... Não, peraí, vamos ponderar. Então, eu acho, Paulo, sinceramente, para qualquer coisa na vida, o Estado menor, como disse o Constantino, como disse o Serrão agora, é a melhor solução. Sempre menor o Estado, qualquer tipo de questão relacionada a conflito de interesse ou a alocação de recurso vai ser um problema diminuto no Estado menor. Porque esses áudios, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas no áudio consta claramente um pedido para usar a verba da educação para a construção de igreja, certo? Piperno, vamos lá. Eu estava ouvindo aqui atentamente o Marco, mais ou menos uns 3 minutos e 15 por aí. Absoluta
insensatez, né? Porque a mente da esquerda e não sei o quê, falou um monte de bobagem. Mas olha, foi um latifúndio de bobagem esse tempo todo. E também, Marco, eu acho que você está com um problema de surdez, porque não é o áudio do pastor, não. É o áudio do ministro. Então, veja, não é gente falando em nome do... Não, no fundo, agora... Agora no fim você falou do pastor. Áudio do pastor, então falou, até por isso que eu estava atento. Falei que existem grupos de interesse. E eu quero dizer, não, você falou, vai ouvir depois lá. Você está com problema de surdez, invertendo as coisas. Então, não é gente que está falando em nome do ministério, que você continua surdo, é o ministro falando para procurar o pastor. Isso que é o mais sensacional, porque eu não vi até agora, porque denúncias tem em todos os governos e tal, né? Mas mesmo nesse, eu não vi ninguém dizendo até agora, um ministro de Estado falando, olha, procura o fulano de tal, que não tem cargo no governo, mas procura o fulano de tal porque é ele que resolve. Aliás, isso é usurpação da função pública também, né? O cara que não tem cargo no governo ser a pessoa que decide, né, que toma decisões pelo governo e decisões tão fundamentais quanto a alocação de recursos. Eu estou quase ouvindo o impeachment. Impressionante. Vai pedir impeachment? Não, eu não vou pedir impeachment. Você sabe por quê? Que eu não vou pedir Reinaldo impeachment? Azevedo já pediu, você vai pedir também? Porque, como eu disse no começo, foi uma confissão do ministro. O ministro disse que o presidente pediu e tal. Mas se o presidente chegar e falar, esse ministro é um louco, eu não pedi nada. Não, aí ficariam versões contraditórias e seria muito difícil você materializar realmente a culpa do presidente. Então, eu acho que ainda não é o caso. Pelo menos em relação a isso tudo que eu ouvi até aqui, não é o caso. Por isso que eu disse no começo, para ir com muita cautela. Agora, o ministro tem que ir para a rua para ontem e tem que sofrer muitos processos depois, porque tem um monte de irregularidade nisso aí. Constantino, há uma preocupação grande do ministro da Educação em isentar o presidente da República. Inclusive, essa nota que nós lemos aqui no 3 em 1 destaca justamente isso. Não, mas a nota também isenta o próprio MEC, né? Ele não aceita nenhum tipo de desvio ou de mal feito ali. Ele diz que o critério é técnico e ele diz, inclusive, que na sua gestão foi ampliado o rigor técnico. Então, isso tudo tem que ser averiguado, né? De novo, você tem que descobrir se é um caso de pressão, se é um caso de lobby. E aqui nos Estados Unidos, só para lembrar, o lobby é legalizado, né? Começou lá no governo US Grant, né, quando ficava um bando de gente representando grupos de interesse no lobby do hotel, né, do presidente, por isso que virou lobbyista. E aqui é uma coisa normal. Agora, em Brasília, mais normal ainda, só que por baixo dos panos. Sempre que existir uma montanha de recursos públicos, vai ter disputa para o critério de alocação. No mundo ideal, é totalmente republicano. Agora, na prática, o que significa isso? Se tem que respeitar lá certos critérios e isso foi respeitado, é republicano. Agora, dentro de certas disputas que permanecem atendendo todos os critérios, eu prefiro financiar A ou B, o outro prefere financiar C ou D, como é que fica? Né? Então, o que me incomoda no discurso todo, porque estão pegando esse ministro, porque todo mundo sabe que ele é evangélico. Então, o que me incomoda no discursinho do Estado laico, e na nota ele menciona isso, né? O Estado é laico, apesar da preferência religiosa dele, o que me incomoda é o seguinte: a turma das religiões políticas, das religiões seculares, das ideologias, finge que o critério deles é científico, enquanto eles estão lá financiando marxismo, financiando Paulo Freire, doutrinação ideológica. Então, isso é a coisa mais ridícula que existe. O Estado é laico quando vai investir alguma coisa ligada à religião cristã. Agora, para financiar religião africana, para financiar ambientalismo dogmático, para financiar Paulo Freire, que era um marxista bajulador de tiranos, isso está tudo bem. Isso está os jornalistas todos aí falando, a educação no Brasil não é Milton Ribeiro, é Paulo Freire. E isso é uma confissão constrangedora, né? Porque, como eu disse e repito, olha o ranking do Brasil no PISA. O resultado está aí, não é obra do acaso, não. São décadas na mão da esquerda. Olha só, deixa eu destacar aqui um trecho dessa nota do ministro da Educação. Ele diz o seguinte: registro ainda que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém. Solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem. Da mesma forma, recebo pleitos intermediados por parlamentares, governadores, prefeitos, universidades, associações públicas e privadas. Todos os pedidos são encaminhados para avaliação das respectivas áreas técnicas de acordo com legislação
legislação e baseada nos princípios da legalidade e impessoalidade. Marco Antônio. Na linha do que foi falado já, e às vezes o Piperno... Eu gostaria de levar o Piperno para os bancos universitários para a gente reaprender junto alguns conceitos. Nossa, mas eu vou desaprender. Você tem aqui um pouco do juridiquês e quermesse para ele aprender um pouquinho. Porque o dele não tem nem juridiquês nem quermesse, não tem nada aqui do lado, mas tudo bem. Existe a possibilidade de você discricionariamente alocar verbas. E isso vai muito ao encontro aí do que o Constantino falou. Então você pode escolher que município vai receber qual verba, e isso daí existe sempre pleitos. Você tem mais de 5.500 municípios aí espalhados pelo Brasil e todos sempre pedem algum tipo de prioridade ou algum tipo de atendimento. Esse atendimento pode ser especial, pode ser dentro de uma situação emergencial. Tem uma série de fatores. Existe uma miríade de possibilidades legais para você atender determinadas situações especiais que são levadas ao conhecimento lá de Brasília do Poder Executivo Federal. Então, de novo, por que eu falo que é cortina de fumaça? Primeiro, pelo teor que vazou, né? Uma gravação do ministro, então é uma coisa que já parece estranha, né? Segundo, você tem aí a esquerda, ela já começa a utilizar um discurso que envolve um pouco de religião. Sempre foi uma tônica da esquerda trazer religião, porque eles odeiam o fato do Bolsonaro ser evangélico e, enfim, católico, evangélico, mas ele tem muitos amigos evangélicos. Tem, mas ele é católico. Odeia, a esquerda odeia o evangélico ou não? De jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. Opa, inclusive você sabe que... PSOL, PCdoB adora evangélico, Você sabe que nessa última pesquisa é isso que eu aí, vejo na realidade. o Lula tá ganhando o Bolsonaro entre os evangélicos. Mas aí, Paulo, o ponto aqui existem uma série de critérios legais que quando você vê a notícia e a repercussão da notícia, todos esses caras que saem por aí defendendo uma série de escândalos de corrupção da esquerda, eles usam outro parâmetro, outra régua legal para falar de uma coisa que nem tem indício de corrupção. É assim, é uma questão relacionando Marco, se me permite dar um exemplo bom para isso, a desculpa que a turma usava para o BNDES. Não atendeu todos os critérios técnicos, mas óbvio que o direcionamento veio de cima para financiar parceiros corruptos e tiranos. Então, de novo, existe uma margem de manobra na alocação do recurso que, uma vez atendido o parâmetro técnico, existe ali um viés. No caso do PT, todo mundo sabe que foi corrupção mesmo, foi para bancar projetos tirânicos, e no caso do Ministério da Educação, é o pastor Gilmar que determina. Vou chamar. Agora nós temos que avaliar qual foi o critério. Ninguém pastor Gilmar. Vou chamar. Escuta, você sabe, Marco, quem é o deputado Sócrates Cavalcante? Sim. É que o Marco não sabe, ele pediu para eu falar. Eu estive com ele na Marcha pela Vida aqui contra o aborto. Isso. É o líder da bancada evangélica na Câmara, exatamente. Perfeito. E o pastor hoje estava indignado. Pastor evangélico, não é gente de esquerda, não. Aliás, bolsonarista, inclusive. Estava indignado com isso e pediu aí pronta apuração. A bancada evangélica está pedindo a cabeça hoje. Mas claro que está, porque tem eleição e, afinal de contas, os caras são pela preservação da moral, dos bons costumes, públicos, inclusive. São pessoas ligadas a Deus. Defender a apuração é uma coisa. Agora, ficar apontando o dedo e falando já de corrupção estrutural e fazer paralelo com o PT é outra, entendeu? Chama o VAR para mim. Vou chamar o VAR aqui. A fala que vazou do ministro não bate com a declaração que o ministro fez para se defender. Ponto. Está bem claro. Outro ponto que está muito claro. Quando um áudio desse tipo vaza, está claro que tem um grupo de interesse muito específico em derrubar esse ministro. E dificilmente esse ministro fica de pé depois da repercussão desse caso. Dificilmente. Se ficar, será um milagre evangélico, né? Se isso acontecer, ou um milagre religioso ou interreligioso para isso acontecer. Não tem condição mais do ministro ficar no cargo. 3-0. O presidente Bolsonaro vai ter que pedir música no Fantástico. Seu terceiro ministro da Educação que sai por motivos controversos. É lamentável. Lamentável. Esse ponto que o Serrão traz é muito interessante, Paulo, pelo seguinte: todo mundo sabe, né, que se ouve da forma que aconteceu no áudio, é a coisa mais comum em Brasília. Grupos de interesse pressionando para alguma discricionalidade na alocação dos recursos públicos. Mas não pode ser pego, não pode expor
que foi dessa forma, porque se a gente tivesse transparência, todas as conversas que acontecem em Brasília, ia fechar Brasília, né? O mundo acaba, então, é verdade. Assim, o problema é ser pego. Então, realmente, para um áudio desses vazar, tem alguém que está querendo sabotar o MEC, o Milton Ribeiro, e ele se deu mal. Agora, ficou ruim, ficou feio na foto, não é uma imagem republicana. Não quer dizer que houve uma corrupção, que havia um esquema para alocação de desvio de recursos, não é isso. Mas mesmo favorecimento na hora de escolher, ainda que cumprindo ali o rigor técnico da base, né, é óbvio que isso pega mal. Na melhor das hipóteses, pega mal. Soa anti-republicano. Então, esse que é o ponto. Foi pego, todo mundo faz aquilo lá mesmo, só que não pode ser pego, né?